tem uma nova resolução aprovada nessa semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, mais uma, né? Ele ampliou os poderes dos órgãos para a tomada de providências relacionadas à propagação de notícias falsas na internet. Igor, explica para a gente que decisão exatamente é essa e o que ela muda, o que pode acontecer a partir de agora com os conteúdos ainda nessa reta final aqui de segundo turno, Igor. Pois é, Manuel, em sessão plenária, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram por unanimidade uma resolução que dá mais poder de polícia para o TSE. Isso significa que os ministros da Corte Eleitoral podem entrar em contato com as plataformas digitais, com as redes sociais e pedir imediatamente que tirem do ar conteúdos considerados falsos, as chamadas fake news. Caso essas plataformas não façam isso, podem pagar uma multa diária de até R$150 mil. Na visão dos ministros da Corte Eleitoral, essa nova resolução que dá poder de polícia para o TSE é para combater com mais celeridade as fake news, principalmente nesta reta final das eleições. O ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados quanto aos requisitos, prazos e consequências do disposto no artigo 2º. Bom, o ministro Alexandre de Moraes também se encontrou com advogados do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, os candidatos à presidência da República para o ano que vem. Nas palavras de Alexandre de Moraes, esse encontro foi para pedir mais civilidade aos dois candidatos no segundo turno das eleições. O ministro adiantou que agora, na reta final, aumentou a agressividade e também a quantidade de desinformação nas campanhas. Já os demais ministros da Corte Eleitoral, junto de Alexandre de Moraes, também aprovaram uma outra decisão de proibir a propaganda paga na internet 48 horas antes do pleito e 24 horas depois do dia da votação. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações que você traz para a gente aí de Brasília. E essa decisão do TSE já teve repercussões, já houve peças da campanha de Jair Bolsonaro que já foram retiradas, né? Já houve a determinação que elas parassem de ser vinculadas em várias plataformas. Alexandre de Moraes, é impressionante, onde ele está, o poder de polícia aumenta, né? Que é o ministro que preside inquéritos no qual ele, inclusive, é parte, né? no qual ele foi vítima e ele preside um inquérito de algo que foi feito contra ele, e agora no TSE o poder de polícia aumenta, agora nesse segundo turno. E aí não é nem o poder de polícia, é o poder de decisão mesmo do TSE, independentemente de ter representação ou não, o TSE vai lá, age de ofício, ou seja, age sem ser provocado por ninguém, determina e acabou. Ele tinha prometido que seria assim, né? Seria em relação dessa a fake forma, news. né? E a desinformação, ela é um desserviço. Quando você coloca uma informação falsa, principalmente nas redes sociais, o dano que isso pode causar para uma pessoa comum e principalmente nesse período eleitoral para o pleito é muito grande. Se esse tipo de conduta se estender para todos os candidatos, ok. Se observar as coisas de uma forma ampla. Mas quando se posiciona e se privilegia mais um lado que o outro, a situação fica delicada, né, em relação às decisões que têm sido tomadas. Mas controlar fake news, controlar a desinformação é um serviço que precisa ter alguém que assuma a frente disso, porque os danos são muito grandes. E isso não é só em relação à eleição presidencial. Se a gente acompanhar peças publicitárias locais de segundo turno, também são vergonhosas. São vergonhosas. Conteúdos publicados na internet por A, B, C, D, candidatos ou não candidatos, correligionários, aliados, são vergonhosos. E precisariam também ter esse olhar mais apurado, mais crítico e até mais rigoroso, porque a eleição já é agora, dia 30. A gente está às vésperas da eleição, faltam menos de 10 dias, e a situação está ladeira abaixo. O nível da eleição
está extremamente comprometido e baixo. A preocupação que eu tenho sobre essa ação do TSE, do tribunal propriamente disso, para mim a preocupação é em dois aspectos. Primeiro, cadê os órgãos de fiscalização e controle? Onde é que está o Ministério Público Federal, que tem a autonomia, inclusive a atribuição constitucional de fazer a fiscalização, de estar junto com o tribunal e com os demais órgãos de monitoramento? Onde está? Para que serve essa fiscalização do Ministério Público Eleitoral num momento como esse? E mais, a atuação direta, de ofício, do próprio tribunal pode colocar em suspeição, inclusive, a própria atuação do tribunal em si, que é o que realiza a eleição e que não pode ter o seu posicionamento comprometido com o candidato A ou com o candidato B, muito pelo contrário, tem que dar a maior lisura possível ao processo, que é, sim, a maior expressão do Estado democrático de direito. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.